E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Ainda no rastro dos Jogos Olímpicos, eu hoje vou atender aqui a um inscrito do canal que me pediu para falar sobre os atletas das modalidades olímpicas, das outras modalidades além do futebol, que estão expatriados, ou seja, competindo, treinando e competindo fora do país. Por que acontece isso, né? A gente está muito acostumado a ver isso com o futebol, mas porque os atletas são negociados com clubes da França, Itália, enfim, e jogam lá fora, e na hora que a seleção brasileira se apresenta, seja a seleção olímpica, seja a seleção principal, eles jogam pelo Brasil. Ok, eles estão expatriados e jogam pelo Brasil, mas esse é um caso sui generis, próprio do futebol, por causa dessas negociações todas. Mas por que os atletas das modalidades olímpicas, né, por que com eles acontece isso também? Então, teve um rapaz aqui que pediu para falar nisso. Eu não sou um especialista, mas eu vou alinhavar aqui algumas razões que eu observo isso. Eu nunca trabalhei com esporte de alto rendimento, mas lá na Escola de Educação Física da USP tive a oportunidade de conviver com colegas que trabalharam com isso, né? Fizeram carreira trabalhando com esportes de alto nível, frequentando, portanto, Jogos Pan-Americanos, Jogos Olímpicos, Campeonatos Mundiais, e a gente conversa, troca ideias, enfim. Então eu queria falar um pouquinho disso. Quais são as razões? Bom, este ano especificamente nós tivemos uma razão atípica, aliás, atípico como tudo que está acontecendo nesses 2 últimos anos, que foi o problema da Covid. A pandemia afetou todos os países indistintamente, mas a maioria dos países europeus e os Estados Unidos conseguiram se organizar e começar a vacinar de maneira muito mais ágil do que nós. Nós batemos muita cabeça aqui no Brasil, os nossos políticos, muita discussão, muita energia gasta à toa em uma série de outras coisas. E os nossos números, eles evoluíram e começaram a regredir muito mais lentamente. Em outros países os números evoluíram fortemente também, mas eles conseguiram controlar e regredir principalmente muito mais rapidamente. Como os Jogos de Tóquio já haviam sido adiados de 2020 para 2021 e eles estavam chegando, nesse ano especificamente o Comitê Olímpico Brasileiro desenvolveu um projeto, gastou 18 milhões de reais, mandando atletas de várias modalidades para treinar fora e se preparar fora, né? Eu vou alinhavar, eu vou deixar na descrição do vídeo um texto disso tudo e eu vou alinhavar. O Thiago Braz, o nosso saltador de vara do atletismo, estava treinando na Itália. Bruno Fratos estava nos Estados Unidos. Bruno Fratos estava treinando e conseguiu seu índice numa competição lá nos Estados Unidos. Eu cheguei a falar isso já aqui, né? A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos estabeleceu uma competição lá para ele tentar o índice. Ele conseguiu o índice lá e foi para Tóquio com este índice e beliscou um bronzinho para a gente lá. Nós tivemos Robert Scheid na vela, que treinou na Itália. Hugo Calderano, do tênis de mesa, treinou na Alemanha. Alemanha, que aliás fez um belíssimo papel no tênis de mesa, né? Igor Coelho, do badminton, treinou na Dinamarca. Rodrigo Pessoa, do hipismo, macaco velho, né? Treinou nos Estados Unidos, enfim. Então teve vários atletas, especificamente neste ano, que foram expatriados até pelo Comitê Olímpico Brasileiro por conta disso. Então esse foi uma causa típica. Agora, nós temos causas que são muito mais endêmicas e infelizmente muito antigas aqui, que é o segundo item que eu vou falar, que é a falta de uma política de Estado de apoio aos atletas. E quando eu falo apoio, eu estou falando de dinheiro, estou falando de ajuda de custo, estou falando de salário, até se você quiser dar esse nome, né? E infraestrutura. Infraestrutura, eu estou falando do local onde se pratica. Estou falando de ginásios, pistas, piscinas, arenas, velódromos, ringues, estádios, enfim. Estou falando dessas coisas todas. Nós temos isso aqui no Brasil? Temos, mas temos poucos. Muitas vezes em condições precárias. Muitas vezes o atleta não tem acesso, mora longe, treina longe desses lugares, então para fazer o treinamento de competição para ele é difícil, ele precisaria
de uma ajuda para o transporte, precisaria de várias formas de ajuda. Então, não há uma política de valorização disso ao longo dos anos, ao longo. Os Jogos Olímpicos, os Jogos Paralímpicos, os Jogos Sul-Americanos, os Jogos Pan-Americanos, o que você quiser usar é apenas o corolário de todo esse trabalho que deve acontecer ao longo do ano. É uma política de Estado contínua e o tempo todo, valorizando esses atletas. Quer dizer, não adianta agora falar neles, endeusá-los, fazer propaganda com eles, eles vão ficar na mídia por mais uma semana, duas, e depois desaparecer da mídia e abandoná-los à própria sorte. Isso aqui não pode. E é isso que a gente faz, né? Então os atletas acabam indo para esses outros países onde eles têm condições muito mais estáveis. Lá existe mais investimento, as infraestruturas lá são infraestruturas de última geração, eles têm como fazer isso. Muitas vezes eles acabam treinando em universidades, acabam indo para lugares que são centros de treinamento, quando conseguem essas coisas, centros de treinamento que ficam próximos, vizinhos. Às vezes os alojamentos ficam vizinhos desses locais de treino, fica tudo mais simples. Então, para o saltador de vara, o nosso saltador de vara, né, que tinha sido campeão olímpico no Rio, foi para a Itália porque lá ele vai ter mais condições, varas de última geração, pistas boas, enfim, ele vai ter todas essas condições. Nós não temos isso aqui no Brasil. Os atletas vivem à míngua disso, à míngua disso. Tem muita dificuldade, e isso é real mesmo, é real, não é invenção, não é desculpa, não é nada disso não, isso é real. E o Estado, a nível federal, a nível estadual, a nível municipal, o Estado precisaria dar uma ajuda para eles, né? Dar uma ajuda, até que pelo menos até que eles ganhem uma certa autonomia, ganhem um certo espaço na mídia e venham os investimentos privados, alguma coisa do gênero assim. O Estado precisaria dar mais ajuda para eles, mais ajuda, e não abandoná-los à própria sorte, né? Terceiro item que eu queria falar, muito triste aqui no Brasil, que é a corrupção. Gente, aqui no Brasil se rouba muito. Se rouba muito e se rouba de atletas. Falar, não, professor, não é possível. Rouba-se de atletas, Muitas vezes a gente nota dotações orçamentárias federais que são dadas para as confederações e delas para as federações. O dinheiro sai de Brasília, está comprovado isso, existem auditorias que mostram isso, e o dinheiro não chega na ponta. Eu já vi reportagens a respeito disso, os repórteres perguntando, mas foi dado não sei quantos reais para a federação e tal. Houve alguma melhora? Material esportivo, uniforme, horários, disponibilidade do técnico, houve alguma melhora? Não, eu nem sabia disso. O atleta fala isso. Aí você fala, não, mas aí a gente tem que fazer uma auditoria, etc e tal, né? Olha, gente, essas auditorias, elas são muito lentas, quando acontece se arrastam, não pune ninguém, e muitas vezes quando pune, uma vez eu vi, se não me engano, com o judô, fizeram uma auditoria, teve um problema lá na Confederação Brasileira de Judô, não sei o que aconteceu, então não sei o que. Qual é a punição? Entre outras coisas, suspende as verbas. Os atletas ficam sem dinheiro. Já estão sem dinheiro, ficam mais sem dinheiro ainda. O governo federal não vai repassar, né? Tinha problemas políticos internos, brigas políticas, houve contestação com relação ao presidente eleito, aquelas... Então a corrupção só piora, a corrupção que agora esse é o item 3, só piora o item 2. O Brasil não é um país rico, já não é um país que investe muito, e o pouco que investe ou é mal versado ou é roubado, a palavra é essa. Quarto item que eu consigo alinhavar é o intercâmbio técnico com atletas e técnicos de ponta. Os atletas, em geral, gostam de ir para fora também, porque lá eles vão ter contatos com atletas de nível olímpico, de nível mundial, com marcas mundiais.
Às vezes até com o campeão mundial, com o recordista olímpico, o cara vai para o mesmo centro de treinamento onde treina o cara. Então, tanto ele, como muitas vezes o seu técnico, convivem com essas pessoas e assimilam técnicas de treinamento, ficam sabendo, aprendem técnicas de treinamento, aprendem têm acesso à parte de fisiologia, avaliação física, quais são os testes que eles usam, teste de lactato, quais são os softwares que eles usam para fazer a filmagem, análise biomecânica disso. A gente fica muito mais atualizado. Indo para a Europa e para os Estados Unidos, atletas e técnicos ficam em contato com aquilo que há de melhor em termos de treinamento esportivo, métodos, equipamentos, substâncias, suplementos alimentares permitidos, né? E os atletas gostam disso, eles sentem que eles estão em contato com aquilo que há de melhor, isso vai melhorar as condições deles de competir e de chegar a ter boas marcas, a de explorar e de demonstrar todo o potencial esportivo que eles com certeza têm. Potencial eles têm, mas para mostrar isso eles têm que estar com isso tudo bastante atualizado. E aqui no Brasil tudo demora para chegar. Os poucos técnicos que têm isso são muito ciumentos dessas coisas, não há muitos congressos para troca disso, os técnicos não gostam muito de falar nisso, escondem muito leite, que a gente fala, né? Usa esse termo, né? O cara esconde o leite, só ele tem os atletas dele e tal. Não há uma colaboração nesse sentido. Então os atletas acabam indo para fora porque lá eles comentam, falam disso, eles estão mais acostumados com isso. E o quinto e último item que eu consigo alinhavar também é que lá eles têm um clima competitivo muito mais exigente, muito mais compatível com as marcas de um atleta de ponta. Por exemplo, às vezes um atleta aqui no Brasil, ele já é o melhor do Brasil já há muito tempo. Ele é disparado o melhor, ou pelo menos um dos melhores e tal. E isso é pouco estimulante para ele. Quando ele vai para os Estados Unidos ou vai para a Europa, ele passa a ser só mais um. Ele vai encontrar um monte de gente como ele e muita gente melhor do que ele. Então ele se sente muito mais estimulado a se dedicar aos treinamentos, né? A enfrentar as horas estafantes, muitas vezes na sala de musculação, que tem que enfrentar horas estimulantes disso, superar adversidades psicológicas durante a prova. Faz um lançamento, não vai bem, tem que se superar, lá porque o outro foi e se superou também, você tem que fazer isso. Isso tudo também vai temperando o ânimo do cara. O cara vai ficando com aquela têmpera de se superar, com aquela resiliência psicológica e emocional de enfrentar essas dificuldades na hora da competição. Isso é muito importante. Isso você só consegue quando você está num clima onde muita gente está competindo, os velocistas estão todos no mesmo segundo, qualquer errinho você não pode errar, então você tem que se concentrar na saída, seja de atletismo, seja de natação, seja de o que for, você tem que se concentrar, não pode errar, porque uma vaciladinha você perde décimos preciosos e não entra nem na final, e enfim. Então esse clima competitivo, o atleta vai precisar disso a hora que for para um Pan-Americano, para um Sul-Americano, para uns Jogos Olímpicos, para uns Jogos Paralímpicos, ele vai precisar disso, dessa têmpera, dessa concentração, dessa resiliência, ele vai precisar dessas coisas todas. E isso ele ganha muito mais facilmente treinando fora. Então eles acabam preferindo isso. Eu acho que, resumidamente, para mim, na minha visão, essas são as 5 principais causas. Talvez tenha alguma causa que eu tenha esquecido. Vocês acham que eu esqueci alguma coisa? Você aí que é atleta de ponta, ou que conhece alguém, esqueci alguma coisa? Falei alguma bobagem? Alguma dessas coisas que eu falei aqui não tem nada a ver? Escreve aqui, comenta com a gente, manda a sua opinião, esteja sempre com a gente aqui. Qualquer interação que você fizer ajuda a qualificar os nossos vídeos, tá bom? Quem não é inscrito no meu canal ainda, por favor, se inscreva. Quem gosta de natação, quem é bicho d'água, como eu falo, se inscreva no meu canal. Uma vez inscrito, ativa o sininho para você receber sempre as notificações. E mandem suas sugestões como essa aqui. Essa aqui é uma sugestão, mais uma sugestão. Porque como eu sempre digo, aqui nesse canal
as melhores sugestões viram vídeo.